Paulo Molinari é um dos principais economistas do país. E ele esteve aqui na FENAGRO. Eu conversei com ele sobre o cenário político, econômico e o que o produtor pode esperar para os próximos meses. Bom, nós vamos conversar com Paulo Molinari, que é economista, e claro que nós vamos falar desse cenário que estamos vivendo, num cenário macro. Qual é a avaliação que temos hoje? Bem, a avaliação que nós temos hoje é que nós temos uma situação de curva inflacionária externa mais acomodada. Isso tem ajudado aí as expectativas a respeito da economia mundial um pouquinho também mais acomodadas. Isso tem ajudado aí uma acomodação do dólar no mercado internacional e com reflexo aqui para o real, que ontem, depois de muito tempo, quebrou os R$5. E naturalmente que isso tem agora um novo alvo, que é 4,70. Então, para os produtores, para o agronegócio brasileiro, o câmbio é um grande ponto de formação de preço. É importante que nós observemos aí essa curva do dólar para a nossa formação de preço. Temos um amigo que ele costuma dizer assim, que aí quando o dólar sobe, as coisas sobem de elevador, para descer desce de escada. E aí a gente tem uma redução nas commodities, mas os insumos não têm a redução ou o momento de compra não é o mesmo. Não é o mesmo, porque os insumos dependem de outras variáveis, Por exemplo, os fertilizantes também dependem de preço internacional, mas os fertilizantes já vêm caindo bem de preço desde o ano passado. A ureia caiu pela metade, o preço ainda cai. Também tem a ver com petróleo, também tem a ver com fontes de minas de produção, guerra na Ucrânia, agora Taiwan com conflito, China é um grande exportador de químicos. Então tudo isso tem a ver também com essas variáveis. Agora, são dois mercados, uma coisa é o mercado de soja, outra coisa é o mercado de fertilizantes. São duas commodities que não caminham no mesmo sentido. Agora, com a queda de preços não apenas no Brasil, mas também no ambiente internacional, os insumos também vão ter que se adequar a essa nova novidade dos preços das commodities. Que na verdade elas não estão caindo, Elas estão retornando aos níveis mais próximos das médias. E se você pegar Chicago hoje com $15 por bushel, está muito acima da média ainda, que é $9, $10 por bushel, O milho está em 6,50 e a média é $3,50, $4. Então, no ambiente internacional, nós ainda estamos com preços das commodities bem acima da média normal. Bom, eu ia já mencionar aí pra gente, porque enquanto uns choram, outros vendem lenço. E a gente tem a indústria que fica reclamando quando sobe, porque essa indústria de ração e às vezes para chegar lá na pecuária, avicultura, suinocultura, e também a gente tem uma outra linha de produtores que ficam reclamando aí. Como é que ele tem que adequar a sua situação? Bem, a avicultura e a suinocultura passaram aí por 2 a 3 anos de preços bastante altos, De custos bastante altos também, porque o milho dobrou de preço, a soja quase triplicou de preço, E naturalmente isso impacta nos custos e faz parte do processo a reclamação e evidenciar que os custos subiram e isso está afetando as margens. Agora os custos vão baixar bastante, O farelo de soja um pouco mais à frente, o milho já está caindo bastante de preço. Estamos vendo aí o milho da safrinha polinizando e pendoando com boas chuvas, Então isso é um referencial que vamos ter produção e isso impacta em preço. Agora essa cadeia do setor carnes depende também de outras variáveis, depende da economia brasileira, depende da demanda internacional, para aumentar a produção e absorver mais produção de milho e soja, que nós estamos aí novamente batendo recordes aqui no Brasil. E diante do cenário político interno, como que você enxerga isso aí? Porque nós tivemos aí, nos últimos anos, uma busca de abertura de novos mercados. Isso foi feito de forma bem eficiente. E agora, com o atual cenário político que temos? Bom, o atual cenário parece que o foco é olhar para a China,
A China já é um grande comprador do Brasil. Nós, o ano passado, renovamos o acordo sanitário com a China, inclusive no milho. Foi o maior acordo sanitário que o Brasil já fez com a China. Esse acordo já está pronto, o mercado já está aberto para a China. A China tem as suas restrições internas, o seu mercado interno para comprar mais ou para comprar menos. E nós temos aí algumas variáveis internas que este governo vai precisar resolver. A gripe aviária aí que está chegando perto do Brasil. O Brasil é o maior produtor, o maior exportador de carne de frango. Pode afetar diretamente as nossas exportações pelos acordos bilaterais sanitários que nós temos. A carne suína nós já estamos aí com excesso de produção, precisamos mais mercados. O México, talvez mais países da Ásia, né? E na carne bovina, hoje nós viramos quase uma soja, né? Viramos China dependentes. Então, os acordos estão indo para a China, né? Acreditando que a China pode ser aí, ou continuar sendo, o grande comprador brasileiro. E nós não estamos vendo aí grandes acordos com outras alas da economia mundial, e pode ser um defeito desse governo. E como você falando aí da gripe aviária, se a gente tem, e que Deus nos proteja disso, um problema de gripe aviária aqui no Brasil, além de termos as granjas, nós ainda teríamos aí uma sobra de milho. Aí são consequências que a gente fica imaginando, né? A gente, às vezes, o raciocínio é mais rápido que o próprio mercado, né? Então, é claro, né? Se você tem uma situação de gripe aviária crítica, né? A ponto de bloquear todas as exportações brasileiras, ter aí um desalojamento de pintinhos, né? E isso provocar uma forte queda de produção, isso tem um efeito tanto para o milho quanto para o farelo de soja, né? Então, temos que separar bem as coisas. Agora, nos Estados Unidos e na Europa, não houve uma queda forte de demanda de milho, não houve uma queda forte de demanda de farelo, porque isso aconteceu nos últimos 2 a 3 anos, e o preço do milho e o preço do farelo atingiram os maiores preços da história praticamente na Bolsa de Chicago. Então não é a gripe aviária que vai fazer sobrar mais milho, e etc, etc. E nós hoje somos exportadores de milho. Se por acaso reduzir a demanda interna por qualquer fator, nós jogamos para fora na exportação e esvaziamos o mercado interno. Qual a orientação que você dá agora para aquele que está na indecisão de compra, vende, o que ele vai fazer agora? Bom, na soja, gente, nós precisamos sair um pouquinho desse pico de colheita brasileiro. Nós estamos com a logística estrangulada, é uma super safra brasileira. Se nós olharmos hoje os preços de porto de hoje para setembro dá quase R$10 acima do preço de hoje. Então, o produtor deve olhar para vender para as entregas mais para frente, e não para tentar vender e sair com a soja agora. Porque agora os portos estão lotados, a logística está lotada, então você tem que pensar nisso um pouquinho mais para frente. No caso do milho, nós estamos vendo aí com uma safrinha cheia, até o momento, né? Temos uma safra americana que está começando a ser plantada, temos que observar o clima nos Estados Unidos. Se não tiver nenhum problema grave na safrinha ou nos Estados Unidos, nós vamos ter que jogar bastante milho na exportação para esvaziar os estoques internos.